Os campos vetoriais estão inseridos num contexto mais geral de funções que vamos chamar de domínio Rn e que têm como conjunto de chegada Rm. Portanto, a minha notação para funções com variáveis x, y, etc. Portanto, aqui serão pontos x1, x2, xn, que ficam convertidos em vetores de Rm. Pronto, posso chamar isto simplesmente o vetor y, aliás, o ponto y em Rm. A uma função desta, nós simplesmente vamos chamar funções com valores em Rm. Em casos muito particulares, como sejam funções f, vou dar as notações, funções f com domínios em Rn e valores em R, portanto, vamos ter pontos, vamos chamar a isto ponto x, o ponto x a ser convertido num escalar, portanto, temos simplesmente f de x igual a um y, portanto, o valor em R, nós designamos a estas aplicações, não é? a estas transformações ou funções escalares. Por outro lado, o caso que queríamos hoje focar-nos mais serão funções, portanto, vou continuar a chamar f, só que vou fazer uma distinção, portanto, são funções que podem estar definidas em partes ou no Rn todo e que têm o mesmo conjunto, não obrigatoriamente o mesmo conjunto de chegada, mas a mesma dimensão. E no caso muito particular que nos interessa hoje mostrar em exemplos, o n vai ser O2, O3. Portanto, aqui a grande diferença é que um campo vetorial, portanto, estamos a definir uma função que pega em pontos, podemos chamar x1, xn, e converte em vetores. Vamos chamar a este o ponto x e, portanto, converte um ponto num vetor. Vamos chamar y por cima, que é um vetor de Rn. Tem uma representação muito... portanto, esta será o objeto que vamos chamar campo vetorial. E os campos vetoriais têm uma grande importância em física. Os campos vetoriais em R2 e R3 permitem descrever tanto campos de velocidades em líquidos, como campos elétricos, campos magnéticos, etc. O primeiro exemplo que vamos dar aqui de um campo vetorial é o campo dado pela regra, que a cada ponto de R2 faz corresponder o vetor 1, 1. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que f1 é uma função definida em R2 e que pega em cada ponto x, y e faz corresponder o vetor constante de coordenadas 1, 1. Portanto, isto é um campo vetorial com uma representação fácil. Portanto, isto é a convenção, portanto, a convenção para a representação de campos vetoriais é, em cada ponto, por exemplo, no ponto 0, 0, nós fazemos corresponder o vetor que aqui tem o resultado sempre igual, que é o vetor de coordenadas 1, 1. Portanto, o que acontece é que no ponto de R2 de coordenadas 0, 0, identificamos, portanto, eu agora vou tentar fazer uma escala mais pequena para conseguir desenhar este campo vetorial de uma maneira mais ordenada, digamos assim. Portanto, no ponto 0, 0, eu descrevo o vetor 1, 1. Este campo é um campo, por exemplo, se estivermos a pensar na imagem por F1 de 1, 0, voltamos a ter o
vetor 1, 1. Portanto, se este for o ponto de coordenadas 1, 0, certo? Portanto, este é o ponto 0, 0. Aqui é o ponto de coordenadas 1, 0. E temos que desenhar o mesmo vetor. Portanto, o aspecto, sei lá, num ponto de coordenadas menos 1, 2, o resultado vai ser o mesmo. Portanto, chama-se isto um campo vetorial constante. Portanto, se estivermos a pensar no ponto de aplicação, menos 1 aqui, 2 aqui, portanto, neste ponto, menos 1, 2, o resultado é igual. Portanto, desenhando agora mais pontos onde ficam aplicados o vetor, portanto, vai dar um campo de forças constante. Segundo exemplo de campo vetorial, este também que pode ter um nome, uma vez que vamos ver qual é o aspecto com que fica a sua representação geométrica. Portanto, isto volta a ser uma função vetorial definida em R2, portanto, vai de R2 para R2, e que agora os resultados vão ser proporcionais, portanto, as normas dos vetores vão ser proporcionais aos pontos onde eles estão a ser aplicados. Portanto, voltamos a fazer a representação geométrica e a pensar em alguns pontos. Pronto. Então, a origem, obviamente, vai resultar na origem. Portanto, aqui neste ponto, o vetor é o vetor nulo. Segue-se o exemplo de há bocado, o ponto 1, 0. Portanto, o ponto 1, 0 resulta no vetor 1, 0. Portanto, aqui vamos ter o vetor com a mesma direção e sentido do 1, 0. Portanto, podemos representar assim com esta seta. O vetor, no ponto 1, 1, vamos ter um vetor 1, 1. Portanto, vetor a ser aplicado no ponto de coordenadas 1, 1, que vai ter mesma direção e sentido e vai ser uma seta com um comprimento maior que esta, certo? Portanto, agora, voltando a fazer, por exemplo, aquela experiência de há bocado, no ponto menos 1, 2, isto vai dar o vetor menos 1, 2. E, portanto, o que é que acontece? Em cada ponto do R2, portanto, aqui, vamos ter setas com a mesma direção e sentido dos pontos de aplicação e com as normas cada vez maiores, certo? Portanto, o comprimento deste é maior que o comprimento daquele vetor e, portanto, este campo no plano R2 que vai ter este aspecto, agora vou desenhar já sem atribuir ali, portanto, vai ser um campo que se chama radial. Portanto, se calhar este tem um comprimento um bocadinho mais pequeno que aquele e por aí fora. Portanto, em cada ponto de aplicação vamos ter um vetor que vai ter a norma a aumentar e que vai ser com simetria aqui assim na origem. Um terceiro exemplo de um campo vetorial também é R2, que é dado pela regra. Portanto, os pontos x, y são convertidos aos vetores de coordenadas y menos x. Portanto, já escrevemos aqui algumas imagens dos pontos 1, 0, 0, 1, 1, 1, menos 1, 0. E vamos só representá-los para começar a ter uma ideia de qual será a representação geométrica deste campo vetorial. Portanto, em 1, 0, portanto, neste ponto, digamos, será este de coordenadas 1, 0, vamos ter o vetor 0, menos 1. Norma 1, cá para baixo. Em 0, 1, no eixo dos y, vamos ter em 0, 1, vamos ficar com o vetor com o mesmo comprimento e na direção de 1, 0. Em 1, 1, portanto, aqui vamos ter um vetor que vai ter a direção e o sentido de 1, menos 1. Portanto, este que está aqui, certo? Portanto, vai ser um vetor assim. E, finalmente, se pensarmos no ponto de menos 1, 0, este que está aqui, vai ter o vetor com a mesma direção e sentido do vetor unitário do eixo dos y. Portanto, se continuarmos
a instanciar mais pontos. Portanto, vamos ver que este campo vai ser um campo de circulação. Portanto, vamos ter uma figura em que todas as setas estão a circular no sentido dos ponteiros do relógio, com as normas a aumentarem do centro para a periferia.